recebe, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Senhor, nós estamos prestes a ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz falando conosco através da Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, encontre em nós um coração fértil, onde a Tua palavra é semeada e ela cresce e ela frutifica em nós, Senhor. Deus, seca o nosso coração agora, que toda a nossa atenção venha estar em Ti, que todo problema, que toda preocupação saia agora no poder do Teu nome, para que nós possamos, ó Pai, prestar atenção na Tua voz, entender o que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Gênesis capítulo 37. Hoje eu quero falar com vocês sobre os invernos da nossa vida. Eu acho que nos últimos anos essa vai ser a pregação mais de boa, irmão. Mas que o Senhor encontre o seu coração, encontre a sua situação, e que você venha receber resposta de Deus nessa manhã. Amém? Irmãos, nossa vida é feita de estações. Assim como as estações da terra, a nossa vida passa por todas elas. Primavera é a hora que tudo está florescendo, tudo começa a tomar forma, a gente começa a ver, nossa, está dando tudo certo, vai dar certo. E aí chega o verão, onde tudo é resolvido, nossa vida está em plena alegria, tudo tem cor. A gente fala, nossa, como eu tenho prosperado. Aí começa a chegar o outono, as folhas começam a cair, a gente começa a ver que as coisas que a gente estava alegre agora não está mais trazendo alegria. E aí chega o inverno, que é a parte mais fria da nossa vida, onde parece que Deus não nos escuta, onde parece que tudo está desmoronando ao nosso redor. Mas mesmo nos nossos invernos, Deus tem algo em nós acontecendo. Deus está trabalhando mesmo nos nossos invernos, e Ele faz parte de nossa vida. E a gente precisa aprender neste momento a confiar em Deus, de que mesmo quando estamos nos piores momentos de nossa vida, o Senhor ainda está ali do nosso lado, mesmo quando parece que Ele não está, mas Ele está. E hoje a gente vai aprender um pouco com a vida de José. José passou por tribulações e por um inverno rigoroso na sua vida, que durou anos na sua vida, e a gente vai aprender com ele. Então a gente vai ler aí os versículos 19 a 24, a gente vai ler também o 28 e o 36. Vamos começar pelo 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tirem a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando a José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Os ismaelitas o levaram para o Egito. Versículo 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
O inverno de José se inicia nesse momento. José tinha recebido sonhos, e esses sonhos eram da parte do Senhor, e ele compartilha os seus sonhos com seus irmãos. Os sonhos geram inveja no coração dos irmãos de José, que decidem matá-lo, mas um dos irmãos fala: não vamos derramar sangue. Jogaram José num poço e o venderam. Olha que trágico. Imagina você sendo traído de tal forma. Irmãos, José lá no final a gente vai ver que ele perdoou. Será que nós perdoaríamos uma traição dessa, ser vendido pelos seus próprios irmãos? E muitas vezes nossos invernos começam dessa forma, com uma traição e com perdas. E, irmão, fica o ensinamento: inimigos não traem, amigos traem. Inimigos, nós não podemos esperar nada deles, mas amigos, esses traem. José compartilhou o sonho dele, compartilhou o que Deus tinha colocado no coração dele, para os seus irmãos, para os seus pais. E olha o que isso gerou. E tem hora que a gente é a mesma forma, irmãos. Deus está entregando coisas para nós, Deus está fazendo algo na nossa vida, e a gente está chegando naquelas pessoas que a gente mais confia e está compartilhando: olha o que Deus está fazendo. E você está alegre, você parece que está na primavera, estou recebendo os sonhos de Deus, olha o que Deus vai fazer, está começando a brotar. E aí parece que o verão nem chega, vai direto para o inverno. E os nossos amigos começam a ter inveja, começam a planejar algo que ele não pode ser maior que eu. E, irmão, eu não estou falando aqui de olho gordo. Crente não acredita em olho gordo, amém? Glória a Deus. Não existe macumba, irmão, que atinja os filhos de Deus, entenda isso. Pastor, eu vi o meu nome na boca do sapo. Irmão, relaxa, você é filho de Deus, cara. Está coberto pelo sangue de Jesus. Mas tem horas que as pessoas mais próximas de nós vão nos trair. A gente vai descobrir que um ou outro está se reunindo para falar mal de nós, para caçoar daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E a gente se decepciona. A gente começa a sofrer perdas inesperadas. Parece que a gente está perdendo o controle de tudo. A família está desmoronando, o casamento está desmoronando, o meu negócio está desmoronando, a minha vida financeira está desmoronando. Parece que está tudo dando errado. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele nunca perdeu, não está perdendo e não perderá o controle da nossa história. Ela pode estar escorrendo pelas nossas mãos, mas o Senhor tem o controle. Muitas vezes a gente fica preso nisso. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir atrás. E quando as suas mãos não estão resolvendo o problema, a gente se desespera, porque a gente esquece que quem é dono da nossa vida é o Senhor. É Ele que tem o controle de tudo. É Ele quem tem. No capítulo 39, a gente vai ler do 11 ao 20. O inverno de José continua, irmãos. Já lá no Egito, trabalhando na casa de Potifar. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a esposa de Potifar, o agarrou pelo manto
e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em suas mãos, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos prisioneiros do rei. Nos nossos invernos, vamos sofrer injustiças. Isso é fato. José foi íntegro e ainda assim recebeu a culpa e foi preso. Que trágico. O que está acontecendo na minha vida, Senhor? Meus irmãos já me venderam, eu estou numa terra estrangeira como escravo, agora eu obedeço a tua lei e ainda sou injustiçado. E é nessa hora que a gente precisa ter mais cuidado com o nosso coração, porque é nesse momento que a gente começa a questionar Deus. Deus, eu estou fazendo tudo certo, por que está dando errado? Deus, eu estou te servindo, eu estou indo aos domingos para a igreja, eu estou te adorando. Deus, eu tenho meu tempo de devocional em casa, eu tenho te servido, fazendo tudo o que precisa ser feito, eu estou lá, mas por que a minha vida não anda, Deus? Porque ainda assim, parece que eu estou sendo jogado numa prisão. Irmãos, eu já tive esse questionamento. Na virada de 2022 para 2023, em novembro de 2022, não fazia nem um ano que eu tinha me casado, e eu sofri um golpe no banco. Levaram meu salário. Eu entrei com um processo no banco, então eu não podia resolver o problema, não podia ir atrás do dinheiro para cobrir tudo mais, porque o processo estava rolando. E minha conta ficou negativa, meu nome ficou no Serasa, porque fizeram um empréstimo no meu nome e eu não ia pagar o empréstimo que fizeram no meu nome, e o nome no Serasa. E, irmãos, era o caso de minha conta negativa, o salário caía para cobrir o negativo, então quando caía o salário a conta zerava e eu tinha que pagar mais coisa, voltava para o negativo. E eu em nenhum momento deixei de estar servindo na casa do Senhor. Eu estava aqui, eu estava em casa orando, tendo o meu devocional. E eu também comecei a questionar a Deus. Eu falei: Deus, por quê? Deus, eu te sirvo desde pequeno, eu estou na tua casa desde pequeno. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mas quando a gente está cercado pelas nevascas do inverno, a gente deixa de ver a provisão do Senhor. Porque eu e a Gabi somos provas de que naquele ano de 2023 inteiro, mesmo com minha conta negativa, nunca faltou comida, nunca faltou roupas, a conta de água, de luz, do condomínio estavam sempre pagas, irmãos. O Senhor estava provendo o tempo todo, mas a gente fica tão focado no que, onde está o problema, que a gente deixa de ver a provisão do Senhor. A Bíblia vai dizer que José, mesmo em meio à prisão, ele foi um homem íntegro, e o carcereiro deixava as chaves na mão de José, e José cuidava da prisão. E ele ainda vai dizer que o Senhor era com José em tudo quanto era coisa que ele fazia, e Deus o prosperava. Olha como a gente para de prestar atenção, porque mesmo no inverno o Senhor está nos prosperando. Como isso?
Como isso pode acontecer na nossa vida? A gente não entende, mas Ele é o Jeová Jirê. É Ele que está no nosso lado o tempo todo, provendo, agindo, trabalhando, mesmo quando não conseguimos vê-lo ou ouvi-lo. E José caiu numa prisão, irmãos. Solidão, solitário, não tinha com quem conversar, não tinha com quem dar risada. Agora, quantos invernos das nossas vidas, quantas vezes nós estivemos na mesma situação? Por mais que estejamos cercados de pessoas, mas parece que estamos invisíveis. José era esse cara, foi dado como morto. A sua família já não procurava mais por ele. E a gente está cercado de pessoas, mas parece que estamos mortos. Ninguém vê a nossa dor, ninguém vê as nossas preocupações, e a gente começa a sentir que estamos sozinhos. Mas o Senhor não te deixou, meu irmão. Ele continua ao teu lado, trabalhando por você e em você. Gênesis 40 vai contar outra fase do inverno de José. Versículo 9 vai dizer: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. E em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minhas mãos. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. E disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Verso 20: 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe do copeiro, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. O inverno é hora que a gente precisa esperar. José, os seus dons começaram a aparecer ali na prisão. Mas ainda assim Deus falou assim: não, ainda não é hora. José ficou, meu Deus, estou com o Davi na cabeça. José ficou naquela prisão mais 2 anos antes dos sonhos do faraó. Às vezes a gente recebe as promessas de Deus e a gente vê os dons começando a surgir em nós. A gente começa a ver que a nossa personalidade está mudando. A gente começa a ver: caramba, eu era tímido, agora eu estou conseguindo falar. Mas aí Deus fala: calma, ainda não é o momento, espera. Eu acho muito legal que na história de Davi, agora sim Davi, na história de Davi, quando ele estava fugindo de Saul, vários rebeldes, soldados rebeldes e que tinham raiva do rei, ódio do rei, se juntaram a Davi. E Davi começou a liderar os piores homens que tinha em Israel. E Davi também passava por um inverno, porque imagina, você foi ungido pelo sacerdote para ser rei de Israel, mas mesmo ungido para ser rei, o rei atual está tentando te matar.
Eu preciso fugir da minha casa, eu preciso sair de perto da minha família para me esconder. E Davi passa por isso. Mas no meio do seu inverno, ele precisa liderar os piores homens do reino. José precisou ficar na prisão mais 2 anos, aprendendo como administrar, porque ele administrava aquela prisão. E às vezes a gente está para Deus: Deus, por que eu tô com essa galera? Por que eu tenho que ficar junto com esse povo? Por que eu ainda estou aqui nessa prisão administrando esse cárcere? Irmãos, Deus está vendo o que a gente não vê. José foi preparado naquela prisão. Ele administrou uma prisão para aprender a administrar uma nação. Davi precisou liderar os piores para se tornar um dos melhores reis de Israel, se não o melhor. Mas às vezes a gente não quer esperar, irmãos. A gente quer que as coisas funcionem rápido. Deus, eu já estou sabendo fazer, me coloca aí. Deus, por que o pastor não me dá um cargo? Deus, por que o meu líder não me coloca para fazer isso? Irmãos, espera. Uma coisa que eu aprendi com o meu pai: você recebe a promessa de Deus, mas não apresse a promessa. Vá trabalhando para que você esteja pronto para receber essa promessa. Era o ano de 2015, nós estávamos no acampamento Amar dos jovens. O pastor Jairo fez um apelo e falou assim: aqueles que sentem no coração que Deus tem chamado você para o chamado pastoral, vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Nem o pastor Jairo era pastor ainda. E estava lá eu, o Alex, pastor Jairo, estávamos lá. Uma outra vez, foi num aniversário da igreja, o pastor Silas estava pregando. No final ele chamou as famílias dos pastores para virem em cima e orarem pela família. E o pastor falou assim: eu vejo aqui um menino que quando ele crescer, ele vai ser um pastor cheio do Espírito Santo. Ele não falou o nome. Mas irmãos, eu entendi. Porque ele terminou de orar, ele veio e colocou a mão na minha cabeça, de cara. E tinha mais 3 meninos comigo. Aí eu falei: tem coisa aí. Irmão, chorava igual criança. Depois daquilo, meu pai chegou em mim e falou assim: ó, você tem recebido palavras e você entendeu qual é o seu chamado. Mas calma. Deixa Deus trabalhar em você e se prepare para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E em 2023, eu fui consagrado pastor. Quase 10 anos depois, foram 8 anos depois. Nunca quis apressar, irmão. Escutei a voz do meu pai, falei: vamos lá, vou estudar a palavra. Eu comecei a liderar os jovens, então a liderança com os jovens é para mim um ensinamento de como pastorear. Porque, irmãos, pastor não é subir aqui em cima e pregar. Isso é muito fácil. Qualquer um poderia fazer. Pastoreado não é isso. Pastorado é estar junto, é cuidar, é ajudar, é empoderar para que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. É para isso que estamos aqui. Por isso eu não entendo muito essas mega igrejas que o pastor sobe, prega, vai para o fundo e não tem contato nenhum com as suas ovelhas. Isso não faz sentido. Mas eu esperei. E em todo momento, nesse tempo, irmãos, eu passei por coisas que eu chegava triste em casa. Eu falei para o meu pai: pai, não quero mais a liderança dos jovens. Chega para mim. Não dá. E o meu pai falava: calma. E hoje flui tudo muito bem. A gente precisa aprender a deixar Deus trabalhar em nossa vida e confiar nele nos momentos do inverno das nossas vidas. Confiança no Senhor.
Gênesis 39, 23 vai dizer: o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus nunca nos abandona, irmão. Ele está sempre ali do nosso lado, nos apoiando. Ele não vai deixar você morrer. Então não deixe os sonhos morrerem no seu coração. Não deixe a visão que Deus colocou no teu coração desaparecer, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Porque é nesses momentos que Deus está trabalhando na nossa vida. Então confia no Senhor. Ele vai ser fiel à promessa que Ele fez a você. O nosso Deus não muda, e Ele cumpre a tua palavra. Acalma, irmão. Confia no Senhor. É nesses momentos que a nossa fé é colocada em prática. Porque olha o que Hebreus 11 vai dizer sobre a fé. A fé é a confiança daquilo que esperamos. Então eu estou confiando naquela visão e naquela promessa que Deus me deu. Eu estou esperando que ela ocorra. Essa é a confiança. Deus vai fazer. E a certeza das coisas que não vemos. Nós não estamos vendo o que o Senhor vai fazer, mas nós temos certeza que Ele vai fazer. Tem uma música que a gente canta aqui: não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai. E isso precisa estar vivo no nosso coração. Isso é fé. Isso é confiança no Senhor. Porque nesses momentos são os momentos que a nossa fé são colocadas em xeque. Eu falei isso para a Gabi quando a gente passou pelo ano de 2023 mal das pernas. Eu falei: os nossos pais provaram da bondade e da fidelidade de Deus. Eles já passaram por esse tempo de luta. E eles provaram da bondade de Deus. Agora está chegando a nossa hora da nossa fé ser provada e a gente viver as nossas experiências com Deus. Porque até então, irmãos, não podemos negar, a gente estava dentro da casa dos nossos pais. A gente não lutava para receber algo. Os nossos pais davam, tinha comida na mesa. Eles deixavam de comer para nos dar de comer. Então para a gente estava ok. A nossa fé no Senhor era uma fé de crer na palavra dEle. E crer no que Ele estava fazendo na nossa vida, nos melhorando. Mas a nossa fé nunca havia sido provada. Confiança em Deus. Quando você não tem pai, não tem mãe, você não tem recurso próprio, as suas mãos não resolvem o problema. E é nessa hora que a confiança no Senhor vem, porque é dEle que dependemos. Não tenho mais ninguém para depender, é o Senhor. É nesses momentos que a nossa fé é provada e colocada em prática. José, ele se manteve íntegro em todo o processo da sua vida. Em nenhum momento você vai ver José largando, jogando tudo para o alto e falando: dane-se, não quero saber mais de nada. Se me colocaram nessa prisão injustamente, agora eu vou dar razão para eu estar aqui. Tem gente que faz isso, né? Fui injustiçada, eu não fiz nada, agora eu vou fazer só para ter razão. Irmão, José não fez isso. Ele manteve o seu coração. Ele foi leal aos seus valores o tempo todo. Ele não deixou o Senhor. Ele continuou confiando. E Deus o honrou. Porque mais para frente, José se tornou governador do Egito. Ele só não tinha poder sobre Faraó, mas abaixo de Faraó era ele. E todos respondiam a ele. Quando a gente tem integridade de coração, a gente é íntegro, mesmo quando Deus parece estar distante, irmãos, é certeza, Deus vai te abençoar. Integridade de coração. Eu falava aqui no domingo retrasado pregando, porque hoje, se você procura na internet os sermões mais vistos, é sempre falando: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai colocar você lá. Mas e o preço para isso?
Se não houver integridade de coração, não existe honra, não existe bênção. E a gente precisa aprender com esse cara. José, ele se manteve íntegro o tempo todo. Muitos de nós provavelmente não aguentariam o que ele passou. Dentro do poço a gente já estaria reclamando. A gente ia sair gritando daquele poço: eu vou matar vocês! E ele não reclamou em nenhum momento, irmãos. E a reclamação muitas vezes tem cegado os nossos olhos. A murmuração tem deixado a gente de ver o que o Senhor está fazendo em nossas vidas, mesmo nesses momentos difíceis. Aquela pessoa chata que você fala assim: e aí, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Ah, pastor, na luta, né? Tá na luta aí, vamos ver o que vai dar. Tá muito fácil não. Aí você senta para conversar com a pessoa, é só reclamação o tempo todo. Já sentaram com uma pessoa reclamando? É ou não é chato? É terrível. É terrível você ficar perto de uma pessoa assim. E gente, detalhe, nem Deus aguenta. Se Deus não suporta a gente reclamando, imagina a gente. O povo do Egito não entrou na terra prometida, não acessou a promessa por causa de reclamação e murmuração. Isso é um outro alerta que a gente precisa criar no nosso coração. O povo saiu do Egito, de escravidão, do ambiente de escravidão. Estava no deserto, vendo o poder de Deus. Eles viram o mar se abrir. Eles viam uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. Eles viam uma nuvem para refrescá-los durante o dia. Eles viam maná caindo do céu. Eles tinham codornas. Eles tinham roupa crescendo no corpo. E aquele povo não percebia o que Deus estava fazendo por causa de reclamação. E eu acho engraçado que Deus estava tão farto da reclamação do povo, que o povo falou assim: pô, a gente não tem carne. Lá a gente comia picanha no Egito. No Egito a gente comia picanha, pô. Aí tem um texto, eu não lembro se era Êxodo ou Levíticos, que Deus fala assim para Moisés: o povo quer carne? Tá bom, eu vou mandar codorna. E eles vão comer tanta carne que é para sair do nariz. Tá assim no texto. O povo estava tão reclamão, que não acessou a promessa. Irmão, deixa a reclamação de lado, deixa a murmuração de lado. Deixa Deus trabalhar em você, confie que o Senhor está trabalhando e seja íntegro de coração. E a gente precisa aprender que o inverno, ele tem sempre um propósito. É nesses momentos que Deus está trabalhando na nossa vida. Ninguém aprende na vida boa, irmãos. Nós temos esse problema, a gente só aprende quando passa perrengue. É o único momento que a gente está aprendendo, que Deus está trabalhando e moldando o nosso caráter. E esses momentos não são gostosos, eles não são bons, porque Deus está mexendo na nossa estrutura. Porque Ele precisa fazer com que tenhamos raízes fortes para suportar o que Deus vai fazer lá na frente. O povo de Israel foi preparado no deserto. Se você chega em Josué, irmãos, aquele povo luta o tempo todo, é guerra o tempo todo. Então, quando você está passando por inverno, Deus está mexendo nas suas estruturas, Deus está mexendo no seu coração, Deus está mexendo na sua alma, Ele está moldando o seu caráter, Ele está moldando a sua personalidade. Porque Ele está fincando raízes profundas para que você suporte aquilo que Ele quer fazer em você. Porque a gente precisa entender, nenhuma promessa vai se cumprir em nossa vida enquanto nossas raízes não estiverem consolidadas. Deus não vai entregar nada na tua mão se você não estiver pronto. Então precisamos aprender a confiar no processo.
Tiago 1, do 2 ao 4 diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos e não falhando em nada. É precioso esse tempo que temos em Deus. É precioso esse tempo que a gente passa de lutas e de provações. Então a gente precisa se apresentar aprovados perante o Senhor nesse momento. É aceitar o trabalho de Deus. É aceitar o que Ele está fazendo na nossa vida. E deixar Ele fazer. Existe uma árvore muito peculiar e muito interessante. A sequoia. Ela é uma árvore gigantesca. A sua altura chega de 90 a 115 metros. A sua circunferência é de 8 a 12 metros. E ela é praticamente imortal, irmãos. A mais velha que temos na terra, ela tem quase 5.000 anos. É uma árvore enorme. E ela é tão grande, mas a sua semente é de 1 milímetro. 1 milímetro. E tem uma coisa muito legal nela, que a sua semente, ela não pode ser plantada em nenhuma outra estação, se não for o inverno. Se ela for plantada no verão, não vai dar certo. Ela não vai crescer, ela não vai germinar. Se for na primavera, também não. Se for no outono, também não. Ela precisa ser colocada no inverno. E isso traz um aprendizado a nós, que mesmo no nosso inverno, é quando o Senhor está plantando uma semente bem pequena em nosso coração. Ele está plantando porque Ele sabe que é nesse momento que vai fortalecer a terra. O seu coração está ali para ser fortalecido, para fortalecer aquela semente. E o Senhor no inverno começa a trabalhar para que aquela semente germine em nosso coração. Então, irmão, no seu inverno, Deus está enxergando algo que você não consegue enxergar. E mesmo quando tudo está dando errado, Deus está vendo uma terra propícia para ser plantada uma semente. Deus está vendo essa terra. E a semente, ela pode ser tão pequena. O inverno pode ser tão longo e rigoroso. Mas o Senhor está fazendo. E o Senhor está vendo algo lá no futuro. Eu queria convidar você a ficar de pé. Deus está vendo o que nós não vemos, irmãos. Ele tem plantado a semente no seu inverno. E você não consegue entender, mas é muito pequena essa semente, é 1 milímetro. Mas Deus está vendo aquela sequoia gigante de 100 metros, 119 metros de altura, forte. E essa árvore, irmãos, ela só morre por uma praga ou por incêndio. Os ventos podem bater nela, ela não vai cair. A tempestade pode vir, mas ela não vai cair, porque ela está com as raízes bem fundamentadas. Mas a gente não consegue ver. A gente não tem um vislumbre do que Deus vai fazer na nossa vida, mas Ele vai fazer. Pedro, irmãos, Pedro era um homem impulsivo. Tudo ele queria resolver na espada. Negou Jesus 3 vezes. Jesus ainda vai falar para ele: eu te repreendo, Satanás, por algo que ele falou. Mas, irmãos, Jesus nunca desistiu de Pedro, porque Jesus já estava vendo Pedro convertendo 3.000 pessoas em Atos. Jesus já estava vendo Pedro
já estava vendo Pedro curando pessoas com a sua sombra. Às vezes as circunstâncias, elas podem ser tão negativas, mas Deus, Ele está vendo um futuro, e Ele sabe o que Ele pode fazer através da sua vida, mas a gente não pode ver. Você verá a sua família restaurada, você verá a sua família rendida aos pés do Senhor, você verá o seu negócio decolando, você verá os seus estudos indo bem, você verá as suas finanças indo bem, você verá o seu casamento indo bem. E você hoje pode falar: Senhor, não tem mais chance, não tem como. Mas o Senhor está vendo o seu futuro, Ele está vendo algo que você não consegue ver. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Jeremias 29 diz: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus, irmãos. José vai dizer: o Senhor transformou o mal em bem. Mesmo que as coisas estejam indo mal, tudo está dando errado, o Senhor, Ele está presente e Ele vai transformar isso em bem. Você crê no Senhor? Eu queria convidar você que tem passado um inverno na sua vida, você tem dilemas no seu coração, tem coisas na sua vida que estão desmoronando e você tem falado: Senhor, eu não sei mais o que fazer, está pesado para mim, os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração estão indo embora, eu estou esquecendo, a visão que o Senhor tem colocado em mim, Deus está desaparecendo. Eu quero convidar você que está passando por um tempo difícil na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente, a gente vai orar junto. Então enquanto a gente canta, peço para que você venha para cá, para a gente orar. Amém?